E o que aconteceu naquele festival em Madrid? Ela era invisível. 12 anos preparando cada prato, ajustando cada tempero, mas quando chegou o momento de brilhar, deixaram ela em São Paulo. E você sabe o que aconteceu depois? Antes de seguir, me diz uma coisa, de qual cidade você está assistindo essa história? Helena tinha 45 anos e mãos que sabiam exatamente quanto sal o molho precisava sem precisar medir. Ela não precisava de relógio para saber quando virar um peixe na grelha, seu corpo já sabia o tempo certo. 12 anos no bistrô Amadeus, não como cozinheira, como muitos pensavam, mas como chefe de cuisine. Ela conhecia cada fornecedor pelo nome. Sabia que o Sr. Quinherce, José trazia os melhores tomates às terças-feiras, que a Dona Maria reservava o manjericão mais fresco para ela, que o peixeiro do mercado municipal guardava o melhor robalo quando ela ligava na véspera. Ela chegava sempre às 5:30 da manhã, 2 horas antes de qualquer outro funcionário. Não porque o proprietário, Roberto, pedisse, mas porque ela sabia que a massa do pão precisava descansar tempo suficiente, que o molho de tomate ficava melhor quando cozinhava em fogo baixo por 3 horas, que os legumes para o caldo precisavam ser cortados num tamanho específico para liberar o sabor certo. Eram detalhes que não estavam escritos em lugar nenhum, detalhes que ela havia descoberto ao longo de anos, de tentativas, de noites refazendo pratos até ficarem perfeitos. O caderninho dela, um molesquim surrado que ela carregava no bolso do avental, tinha anotações que valiam mais que qualquer livro de receitas. Temperatura exata do forno para cada tipo de massa. Ordem precisa de adicionar ingredientes para que o risoto ficasse cremoso sem virar papa. Segredos de timing que faziam a diferença entre um prato bom e um prato excepcional. Ela nunca mostrava esse caderno para ninguém. Por quê? Porque ninguém nunca pediu para ver. Roberto, o proprietário, era daqueles homens que adoravam dizer que o restaurante era como uma família. Ele repetia isso em todas as reuniões, em todas as entrevistas para revistas gastronômicas. Mas família, Helena sabia, era uma palavra que soava bonita até você precisar de reconhecimento real, de um aumento que acompanhasse a inflação, de ter seu nome mencionado quando críticos elogiavam os pratos que você criava. Então chegou Leonardo. 28 anos, recém-voltado de Paris, onde havia feito um estágio de 6 meses num restaurante estrelado. 6 meses. Helena tinha 12 anos de experiência, mas Leonardo tinha Instagram com 30 mil seguidores mostrando pratos que, Helena notou imediatamente, eram bonitos mas careciam de alma. Ele sabia fazer espuma de beterraba e gel de manjericão, mas não sabia quando o molho estava prestes a desandar. Não sentia o ponto exato de uma carne apenas olhando. Roberto ficou fascinado. Precisamos de sangue novo, ele disse numa manhã, enquanto Leonardo mostrava no celular fotos de pratos que havia preparado em Paris. Precisamos nos modernizar, Helena. Os clientes querem novidade, querem essa cozinha molecular. Helena não disse nada. Ela continuou picando cebolas para o molho que fazia toda quarta-feira há uma década, o mesmo molho que os clientes voltavam toda semana para comer. O mesmo molho que tinha feito o restaurante ganhar menção especial no Guia Gastronômico de São Paulo por 3 anos consecutivos. Mas novidade, aparentemente, era mais importante que excelência consistente. Leonardo começou devagar. Primeiro, Roberto pediu que ela ensinasse algumas coisas para ele. Helena mostrou como ela preparava o ossobuco, como ela fazia o molho de vinho tinto reduzir até ficar com aquela consistência perfeita, aveludada. Leonardo anotava tudo no celular, gravava vídeos, mas Helena percebia que ele não entendia o porquê de cada passo, apenas copiava a sequência. Por que você adiciona o vinho nesse momento exato? Ele perguntou uma vez. Porque se adicionar antes, o álcool não evapora direito e fica amargo. Se adicionar depois, não tem tempo de incorporar os sabores da carne, ela explicou. Ah, interessante, Leonardo disse, mas já estava olhando o celular de novo. Na terceira semana, Leonardo começou a sugerir mudanças. E se a gente fizesse uma desconstrução do ossobuco? Tipo, uma espuma de tutano, um gel de vinho tinto, a carne em cubos pequenos. Roberto amou a ideia. Viu, Helena? Isso que é criatividade. Isso que vai trazer a clientela jovem. Helena sabia que a clientela jovem já vinha ao restaurante. Eles vinham porque a comida era excepcional, porque cada prato tinha consistência, porque sabiam que voltariam e encontrariam a mesma qualidade. Mas ela não discutiu. Ela tinha aprendido, ao longo de 12 anos, que algumas batalhas não valiam a pena. O prato desconstruído de Leonardo entrou no menu.
Nos primeiros dias, alguns clientes pediram por curiosidade. A maioria não pediu de novo. Muito conceitual, pouca substância. Um cliente habitual comentou com o garçom, que depois contou para Helena. Mas Roberto não queria ouvir. Roberto estava ocupado demais tirando fotos do prato para o Instagram do restaurante. Você entende, né? Como é trabalhar anos construindo algo e ver alguém chegar e receber crédito por uma versão inferior. Então chegou o convite. Festival Gastronômico Internacional de Madrid. Um dos eventos mais importantes do ano no mundo da gastronomia. Chefes de todos os continentes, críticos, jornalistas especializados. O Brasil teria 3 restaurantes representando o país. O Bistrô Amadeus foi um deles. Helena recebeu o e-mail diretamente dos organizadores. Eles conheciam seu trabalho, mencionavam especificamente o seu risoto de açafrão com camarões, o seu bacalhau com crosta de amêndoas. Pratos que ela havia desenvolvido e aperfeiçoado ao longo dos anos. Seria uma honra ter a chefe Helena representando a culinária brasileira, dizia o e-mail. Ela imprimiu o convite, levou para Roberto com as mãos tremendo de emoção. Era o reconhecimento que ela esperava há anos. Madrid, palco internacional. Seu trabalho sendo visto por pessoas que realmente entendiam de gastronomia. Roberto leu o e-mail. Sorriu. Deu palmadinhas no ombro dela. Que orgulho, Helena. Que orgulho. Viu? O seu trabalho está sendo reconhecido. Ela esperou. Esperou ele falar sobre passagens, sobre hotel, sobre qual prato eles apresentariam. Mas Roberto só disse: vou pensar na melhor estratégia e te aviso. 2 dias depois, numa manhã de quinta-feira, Roberto chamou uma reunião. Helena, Leonardo e os 2 sous-chefes. Tenho uma notícia. Roberto começou, sorrindo aquele sorriso que ela já conhecia. Aquele sorriso que geralmente antecedia algo que ela não ia gostar. Fomos convidados para o Festival de Madrid. É uma oportunidade única. Helena esperou ele olhar para ela, esperou o anúncio de que ela iria. Mas Roberto continuou. E depois de pensar muito, decidi que o Leonardo vai nos representar. O silêncio na cozinha foi quebrado apenas pelo som da geladeira industrial. Helena sentiu como se alguém tivesse retirado o chão debaixo dos seus pés. O quê? Ela conseguiu dizer. Olha, Helena, você é fundamental aqui, Roberto falou. E ela odiou aquele tom condescendente. Você é o coração do restaurante. Mas para um evento internacional desse nível, precisamos de alguém com experiência internacional. O Leonardo treinou em Paris, ele conhece as tendências, ele sabe como impressionar esse tipo de público. E convenhamos, ele tem uma apresentação mais moderna. Você entende. Ela entendia. Ela entendia que 12 anos de excelência valiam menos que 6 meses em Paris. Entendia que coração do restaurante era código para invisível mas útil. Entendia que apresentação moderna significava jovem, bonito, bom para fotos. Mas o convite veio endereçado para mim, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Eles pediram especificamente pelo meu trabalho. E vai ser o seu trabalho que vamos apresentar. Roberto disse, como se isso resolvesse tudo. O Leonardo vai preparar o seu risoto de açafrão. Você pode ensinar ele, passar todos os segredos. É quase como se você estivesse lá, sabe? Quase como se ela estivesse lá. Quase. Ela tinha 45 anos trabalhando numa profissão que destruía suas costas, suas mãos, seus fins de semana. 45 anos, e essa era a primeira vez que recebia um convite desse calibre. E ia ser quase como se ela estivesse lá. Então está decidido, Roberto disse, e não era uma pergunta. Leonardo, você e eu vamos para Madrid em 2 semanas. Helena, eu preciso que você prepare o Leonardo. Ensine tudo sobre o risoto, sobre o timing, sobre os temperos. Tudo que você faz que faz aquele prato ser especial. Leonardo olhou para ela com uma expressão que poderia ser interpretada como solidariedade. Mas Helena viu o que realmente era. Pena. E talvez um pouco de embaraço. Mas não o suficiente para recusar. Nos dias seguintes, Helena ensinou. Porque era seu trabalho, porque Roberto insistiu, porque ela ainda precisava do emprego. Mostrou a Leonardo como lavar o arroz arbóreo exatamente 3 vezes, não 2, não 4. Como aquecer o caldo numa panela separada e adicionar concha por concha, esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais. Como saber o ponto exato quando o risoto estava pronto,
aquela textura cremosa mas com os grãos ainda firmes, al dente, como diziam os italianos. E o açafrão? Leonardo perguntou. Você dissolve em 2 colheres de caldo quente primeiro, ela explicou pela terceira vez. Se jogar direto no arroz, não distribui uniforme. E adiciona no finalzinho, junto com a manteiga e o queijo. Se adicionar muito cedo, perde a cor vibrante. Leonardo anotava, mas ela via nos olhos dele aquela desatenção, aquela confiança de quem acha que pode improvisar depois, que risoto é só arroz com caldo, né? E os camarões? Selados rapidamente em fogo alto, 45 segundos de cada lado, não mais. Se cozinhar demais, fica borracha. E tempera só com sal e pimenta, nada mais, porque senão briga com o açafrão. 45 segundos, ele repetiu. Entendi. Mas ela sabia que ele não havia entendido. Entender não era só saber o tempo, era saber como o camarão muda de cor, como a carne fica firme mas suculenta, como o cheiro muda quando está no ponto. Era conhecimento que vinha de ter preparado aquele prato centenas de vezes, de ter errado e aprendido, de ter atenção total no que estava fazendo. Ela deu a ele uma cópia manuscrita da receita, cada detalhe, cada temperatura, cada timing. Leva isso, ela disse. E lê mais de uma vez antes de preparar lá. Valeu, Helena, Leonardo disse, guardando o papel no bolso de trás da calça, como quem guarda um cupom de desconto que provavelmente vai esquecer. A semana antes da viagem, a cozinha tinha uma energia estranha. Os outros funcionários sabiam da injustiça, mas ninguém falava abertamente. Cozinhas de restaurante são hierárquicas, e questionar o chefe significava arriscar o emprego. Mas Helena via nos olhares, nas conversas que paravam quando Roberto chegava perto, que ela não estava sozinha em perceber o absurdo da situação. Você devia ir, chefe, o seu chefe André disse baixinho um dia, quando estavam sozinhos no depósito. Todo mundo sabe que você devia ir. Obrigada, André, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Na noite antes do voo, Roberto fez questão de fazer um brinde. Reuniu toda a equipe depois do expediente. Abriu uma garrafa de champanhe caríssima. Amanhã, ele anunciou, o Bistrô Amadeus vai mostrar para o mundo do que somos capazes. Leonardo, você vai nos deixar orgulhosos. E Helena, ele ergueu a taça na direção dela, tudo isso só é possível por causa da sua dedicação aqui, segurando a casa enquanto a gente está fora. Segurando a casa. Ela era, como sempre, a infraestrutura invisível. Eles partiram numa sexta-feira de manhã. Helena chegou ao restaurante no seu horário normal, 5h30, e começou a preparar o mise en place para o serviço. O restaurante não fechava só porque o dono estava em Madrid. A vida continuava. Os clientes continuavam vindo, e alguém precisava garantir que os pratos saíssem perfeitos. O festival começava no sábado. Cada chefe teria um horário específico para preparar seu prato no palco principal, diante de centenas de pessoas, com críticos avaliando técnica, sabor, apresentação. Era transmitido ao vivo nas redes sociais, tinha cobertura de revistas especializadas. Era, em todos os sentidos, o tipo de exposição que poderia definir uma carreira. Helena tentou não pensar nisso enquanto preparava o molho de tomate, enquanto conferia o estoque, enquanto explicava para o novo estagiário pela 10ª vez como cortar cebola sem desperdiçar. Tentou não imaginar como seria estar naquele palco, apresentando o prato que ela havia criado, falando sobre as escolhas de ingredientes, sobre a inspiração, sobre os anos de tentativa até chegar na versão perfeita. Sábado de manhã, ela estava em casa quando recebeu a primeira mensagem. Era de Roberto, via WhatsApp, 8h da manhã no Brasil, meio-dia em Madrid. Helena, você está aí? Ela olhou para a tela do celular. Algo no tom da mensagem, mesmo sendo texto, soou urgente. Estou. Algum problema? Os 3 pontinhos indicando que ele estava digitando pareceram durar uma eternidade. O Leonardo está tendo algumas dificuldades para lembrar dos detalhes do risoto. Você pode passar as instruções de novo? Rápido. Helena sentou na cadeira da cozinha. Releu a mensagem. Dificuldades para lembrar. Ela havia passado uma semana inteira ensinando. Havia dado uma receita detalhada, manuscrita. E agora, horas antes da apresentação, ele estava tendo dificuldades para lembrar. Ela poderia ter respondido imediatamente. Poderia ter digitado as instruções de novo, detalhado cada passo, salvado a situação como ela sempre fazia. Mas algo nela,
algo que havia ficado quieto e obediente por 12 anos, disse não. A receita que dei para ele tem tudo, ela respondeu. Cada detalhe está lá. Minutos se passaram. Então outra mensagem. Ele não acha o papel, acho que perdeu. Você pode mandar de novo? Por favor. É urgente. Perdeu. Claro que perdeu. Porque para ele era só um papel, não 12 anos de conhecimento condensado. Helena olhou para o celular. Poderia tirar uma foto do caderno dela, mandar. Seria simples. Mas seria simples para ele, não para ela. Lamento, mas vou sair agora. Sem internet onde vou, ela digitou, e antes que pudesse pensar demais, desligou o celular. O silêncio da casa pareceu mais alto que o normal. Ela fez café, sentou no sofá, pegou um livro que estava tentando ler há semanas. Tentou não imaginar o pânico em Madrid, tentou não sentir culpa. Por anos ela havia salvado situações, coberto erros, resolvido problemas. E para quê? Para ser deixada para trás quando importava. O celular continuou desligado o dia inteiro. Ela limpou a casa, regou as plantas, assistiu a um filme velho na televisão. Dormiu cedo, sem ligar o telefone. Domingo de manhã, quando finalmente o ligou, havia 17 chamadas perdidas de Roberto, 11 de Leonardo, 6 mensagens de WhatsApp cada vez mais desesperadas. A última, de Roberto, mandada à 1 da manhã no horário de Brasília, 5 da manhã em Madrid, dizia simplesmente: Helena, pelo amor de Deus, liga pra gente. Foi um desastre. Ela não ligou. Em vez disso, abriu o Instagram do festival. Não foi difícil encontrar. As hashtags Madrid Gastro Bistrô Amadeus levaram ela direto aos posts. Havia fotos de Leonardo no palco, sorriso nervoso, suando mais do que o calor justificava. Havia vídeos de curta duração mostrando o risoto, mas mesmo sem ter provado, Helena podia ver que estava errado. A cor estava apagada, o açafrão claramente adicionado no momento errado. A textura parecia pastosa, não cremosa. Os camarões tinham aquela cor opaca de quem foi cozido demais. Os comentários eram corteses, do jeito que críticos profissionais sabem ser corteses quando estão sendo devastadores. Técnica questionável. Faltou o refinamento esperado da cozinha brasileira. Apresentação confusa. Sabores desequilibrados. Um crítico espanhol famoso havia postado: esperava mais do representante brasileiro. O risoto carecer de alma, pareceu feito por quem segue uma receita sem entender o porquê de cada passo. Helena fechou o Instagram. Sentiu uma onda de algo que não era exatamente satisfação, mas também não era pena. Era, talvez, uma sensação estranha de validação. 12 anos dizendo que cada detalhe importava, 12 anos sendo tratada como se qualquer um pudesse fazer o que ela fazia, e agora a prova estava ali, em alta definição, para o mundo ver. Segunda-feira de manhã, ela foi trabalhar no horário normal. 5:30. A cozinha estava como ela havia deixado, organizada. Silenciosa. Ela começou a preparar o pão, o molho, todos os rituais matinais que marcavam o início de um dia de trabalho. Roberto e Leonardo só voltariam na terça à noite. Ela tinha um dia inteiro de paz antes de ter que enfrentar a inevitável conversa. Mas ao meio-dia, enquanto ela preparava o mise en place para o almoço, seu celular tocou. Número desconhecido, DDD de São Paulo, mas não um que ela reconhecia. Alô? Chefe Helena? Uma voz feminina. Profissional. Aqui é Mariana Fonseca, do restaurante Ela. O Daniel Torres a conhece? Helena parou de cortar. Daniel Torres era um dos chefes mais renomados de São Paulo, 3 estrelas Michelin, restaurantes em São Paulo e Lisboa. Ela o conhecera anos atrás num evento, haviam conversado brevemente sobre técnicas de confeitaria. Conheço, sim. Ele me deu seu contato. Estamos abrindo uma nova cozinha, focada em culinária contemporânea brasileira, e procuramos uma chefe executiva. Daniel disse que você seria perfeita. Teria interesse em conversar? Helena olhou ao redor da cozinha do Bistrô Amadeus. 12 anos naquelas paredes, 12 anos naqueles fornos, naquelas panelas. 12 anos sendo invisível. Sim, ela disse, e sua voz saiu firme, clara. Tenho muito interesse. Marcaram uma reunião para quinta-feira. Chefe executiva. Não sou chefe, não coração do restaurante. Executiva. A pessoa que tomaria decisões, que criaria o menu, que teria seu nome nos créditos.
Roberto voltou na terça-noite e chegou direto na cozinha na quarta de manhã. Helena estava preparando legumes quando ele apareceu. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 4 dias. Olheiras profundas, rosto cansado. Precisamos conversar, ele disse. Eles foram para o pequeno escritório no fundo do restaurante. Roberto fechou a porta, sentou pesadamente na cadeira. Foi um desastre, Helena, um desastre completo. Ele passou a mão no rosto. O Leonardo. Ele não conseguiu. O risoto estava horrível. Os críticos destroçaram. Nossas redes sociais estão cheias de comentários negativos. É só você procurar Bistrô Amadeus. Até a imprensa brasileira pegou. Título: Brasil decepciona em Madrid. Ele olhou para ela como se esperasse que ela dissesse algo, que ela o consolasse, que ela oferecesse uma solução. Por que você não atendeu? Ele perguntou, e havia um tom de acusação ali. Ligamos um monte de vezes. Se você tivesse atendido, poderia ter orientado ele, poderia ter salvado. Helena sentiu a raiva, subindo, quente e limpa. Poderia ter salvado. Ela repetiu. Como sempre salvo. Como sempre resolvo os problemas. Como sempre fico na sombra enquanto outros levam o crédito. Não é assim, Helena. Você sabe que eu valorizo seu trabalho. Valoriza tanto que quando recebemos um convite internacional, você manda a outra pessoa. Valoriza tanto que me deixa segurando a casa enquanto leva quem tem 6 meses de experiência para representar 12 anos do meu trabalho. Roberto ficou em silêncio. O Leonardo não sabe fazer aquele risoto, Helena continuou. Porque aquele risoto não é uma receita, é conhecimento. É tempo, é atenção, é entender cada ingrediente. É algo que não se ensina em uma semana, e definitivamente não se ensina para alguém que acha que pode improvisar. Eu errei, Roberto disse, e parecia genuinamente arrependido. Eu errei, Helena. Foi orgulho, foi vaidade, foi. Eu não sei o que foi. Mas errei. E estou pedindo que você me perdoe, que continue aqui. Que a gente reconstrua a reputação do restaurante juntos. Eu prometo. Da próxima vez. Você vai. Qualquer convite que vier, é seu. Helena olhou para aquele homem que ela havia chamado de chefe por 12 anos. Viu o desespero ali, viu que ele estava falando sério. E talvez, meses atrás, ela teria aceitado. Teria ficado feliz com a promessa de da próxima vez. Teria voltado ao trabalho, invisível, essencial, não reconhecida. Mas algo havia mudado. Talvez tenha sido o convite do restaurante ela. Talvez tenha sido ver, finalmente, prova concreta de que o que ela fazia importava, que não era substituível. Talvez tenha sido simplesmente 12 anos de dignidade guardada finalmente encontrando voz. Eu entrego minha demissão em 2 semanas, ela disse. Roberto piscou, como se não tivesse entendido. O quê? 2 semanas. É o prazo legal. Vou treinar alguém para me substituir, deixar tudo organizado, mas estou saindo. Helena, não. Não faz isso. O que você quer? Aumento. Participação nos lucros. Eu posso. Não é sobre dinheiro, Roberto. Ela se levantou. É sobre respeito. É sobre reconhecimento. É sobre não querer passar o resto da minha carreira sendo invisível. Ela saiu do escritório antes que ele pudesse responder. Voltou para a cozinha, voltou para o trabalho. Havia molho para terminar, havia pão para tirar do forno, havia a rotina que ela conhecia de cor. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela equipe. Helena estava saindo. Alguns ficaram chocados, outros não tanto. Leonardo, quando voltou de Madrid ainda cabisbaixo e humilhado, mal conseguiu olhar para ela. Chefe, ele disse uma vez, quando estavam sozinhos na despensa, eu sinto muito. Por tudo. Helena olhou para ele. Viu não malícia, não arrogância, mas apenas um jovem que havia aprendido uma lição dura. Aprende com isso, ela disse, não com raiva, mas com a voz de quem já passou por aquilo e sobreviveu. Respeita o conhecimento de quem veio antes. E quando alguém te ensinar algo, presta atenção de verdade. Ele assentiu, engoliu seco, e ela viu que talvez, só talvez, ele realmente tivesse aprendido alguma coisa. Na quinta-feira, Helena foi à reunião no restaurante Ela. O espaço era moderno, amplo, com uma cozinha aberta onde os clientes podiam ver os chefes trabalhando. Daniel Torres estava lá, cumprimentou ela com um abraço caloroso.
Helena, que bom te ver. Quando soube que você estava disponível, insisti que Mariana entrasse em contato. A reunião durou 2 horas. Falaram sobre visão, sobre o tipo de cozinha que queriam criar, sobre autonomia criativa, sobre salário e benefícios que eram o dobro do que ela ganhava no Bistrô Amadeus. Mas mais que isso, falaram sobre respeito, sobre parceria, sobre ser parte visível de algo, não a engrenagem escondida. Queremos que a chefe executiva seja o rosto do restaurante, Mariana explicou. Seu nome nos menus, nas entrevistas, nas redes sociais. Isso funciona para você? Helena sorriu. Pela primeira vez em 12 anos, alguém estava pedindo permissão, não dando ordens. Funciona perfeitamente. Seu último dia no Bistrô Amadeus foi numa sexta-feira. A equipe fez uma pequena despedida, trouxeram um bolo, deram um presente, uma faca profissional de cozinha gravada com seu nome. Roberto fez um discurso sobre como ela seria sempre parte da família do restaurante, sobre como as portas estariam sempre abertas. Helena agradeceu, abraçou cada um dos colegas, e às 3 da tarde, horário que nunca havia saído antes, ela pendurou o avental pela última vez. Caminhando para fora, ela olhou para trás uma vez. 12 anos naquele lugar. 12 anos de excelência invisível. Mas invisibilidade, ela havia aprendido, era uma escolha. Dela, não deles. O poder real não vinha de ser indispensável. Vinha de saber que você é, e de poder escolher o que fazer com esse conhecimento. Helena havia escolhido. Não era sobre se vingar, não era sobre provar algo para Roberto ou para Leonardo. Era sobre ela mesma, sobre reconhecer o próprio valor quando ninguém mais o fazia. E enquanto ela atravessava a porta, rumo a um futuro onde seu nome estaria nos créditos, onde seu trabalho seria visível, onde ela não seria mais infraestrutura, mas arquiteta, ela percebeu algo. Ela não havia mudado. Ela ainda era a mesma chefe que chegava às 5:30 da manhã, que conhecia cada fornecedor, que sabia exatamente quanto sal um molho precisava. O que havia mudado era o contexto. E o que mudava o passado não era o reconhecimento tardio de Roberto, era a escolha que ela havia feito de não mais aceitar ser tratada como invisível. Porque no final, você ensina as pessoas como te tratar. E Helena havia finalmente decidido que merecia mais que migalhas de reconhecimento, mais que promessas de da próxima vez, mais que ser o coração escondido de algo que nunca levaria seu nome. Ela merecia ser vista. E agora, finalmente, seria.